Tudo bem, boa noite a todos. Nós vamos dar início à nossa mais uma reunião magna do CPET, a nossa primeira reunião online deste ano, 2022. A gente aprendeu, como eu falei, bastante o ano passado, essa interação do CPET com pessoas importantes em diversas áreas do Brasil, ela foi fundamental nesses últimos 2 anos. De alguma forma, as plataformas têm ajudado e nós vamos fazer a mesma coisa durante esse ano. E para poder começar isso, falando de analgesia, sedação e UTI, o que temos de atual, eu tenho o prazer de ter a presença conosco hoje da doutora Viviane Veiga, doutora Viviane Cordeiro Veiga. A doutora Viviane eu não sabia que você era cardiologista, né? Além de intensivista, obviamente, clínica, mas é doutora em medicina. Durante um tempo, a Viviane nós estivemos juntos no Comitê de Medicina Intensiva Neurológica, e ela acabou migrando nos últimos anos para o Comitê de Analgesia, Sedação e Delírio da MIB. Hoje ela é presidente desse comitê. Ela também é coordenadora de várias UTIs da Beneficência Portuguesa, e atualmente ela é presidente da SOPAT, da Sociedade Paulista de Terapia Intensiva, né? E no ano passado ela esteve conosco para poder comentar um tema, falar um tema de neurointensivismo. Nós já tínhamos acordado que ela iria logo voltar com o tema da analgesia e sedação, que é aquilo que ela mais tem se dedicado agora. Então, Viviane, é um prazer tê-la novamente conosco e a bola está com você. Obrigada, boa noite a todos. Obrigada, Álvaro, pelo convite mais uma vez. É um super prazer estar com vocês, rever vocês, rever Mirella. Uma alegria estar com todos vocês. Queria primeiro parabenizar a Carol, que apresentou o artigo de uma forma muito, muito bem apresentada, e até eu fui anotando vários pontos aqui que ela falou para a gente colocar em discussão, porque eu acho que falou de tópicos super importantes aí que a gente vai falar ao longo da aula, né? E eu acho que a Mirella complementou muito bem, o Dani complementou muito bem também. A gente está num momento, realmente, quando a gente fala de analgosedação, então a gente passou aí 2 anos muito difíceis e muito desafiadores, principalmente quando a gente falou aí do ano de 2021, que para a gente nós tivemos que mudar todas as nossas práticas aí de sedação de um dia para o outro. Então, tudo que a gente falava, né, de sedação, olha, nós temos que evitar benzodiazepínicos, como foi falado, né, a gente raramente bloqueava um paciente dentro da nossa terapia intensiva, e a gente se viu, de repente, com um grande número de pacientes ventilados, altíssimo número de pacientes bloqueados, e a gente não tinha, muitas vezes, essas medicações, e a gente teve que reaprender muita coisa. Só que acho que, como o Dani falou, a gente teve um retrocesso. E a gente ainda está passando aí, está pagando esse preço, né? Então, acho que agora é o momento de a gente retomar, repensar. A questão da analgosedação, ainda pré-pandemia, a gente tinha muito que evoluir, e agora mais do que nunca. Então, né, para vocês que são residentes, que passaram parte da formação de vocês vendo pacientes com Covid, então que tenham o espírito crítico de ver o que são as boas práticas de sedação, de rever os guidelines, os papers, para a gente ter realmente essa noção e o quanto de impacto que pode ter a questão da analgosedação no desfecho desses pacientes. Então, não tenho nenhum conflito de interesse nessa apresentação, a não ser que eu gosto muito desse tema. Quando a gente fala de analgesia e sedação, então a gente está falando diretamente em qualidade assistencial.
E a AMIB participa de uma campanha já há alguns anos, que é o Choosing Wisely, que é a campanha onde a gente temos estratégias, né, que a gente tem que evitar, que são supérfluas, né, no ambiente não só da terapia intensiva, como de boas práticas, ou são supérfluas ou que causam desfechos negativos aos pacientes. Então, é uma campanha de boas práticas. E a questão da sedação excessiva é um dos tópicos realmente que faz parte dessa campanha, né? Então, a gente precisa, sim, limitar o uso da sedação, principalmente, eu sempre digo que, quando a gente fala de sedação, quando eu penso em sedar um paciente, eu tenho que ter alguns racionais na minha cabeça. Eu tenho que pensar que eu tenho que já sedar pensando quando que eu vou tirar a sedação desse paciente. Eu tenho que sedar pelo menor tempo, com a menor dose possível, e como foi falado já, né, nessa reunião, nessa apresentação que me antecedeu, quando a gente faz uma analgesia adequada e quando a gente faz e a gente tenta identificar quais os fatores relacionados à dor e uma gestão adequada da dor, né, os trabalhos que falam de gestão da dor em terapia intensiva, eles nos dão dados muito, muito alarmantes, ou seja, a gente faz mal a gestão da dor, né? Como a Mirella bem disse, a gente não escalona analgésicos, a gente tem um fluxo de comunicação, muitas vezes, inadequado. A Carol apresentou no trabalho dela essa questão da farmácia clínica, mas aqui eu extrapolo não só para a presença do farmacêutico clínico, mas de toda a equipe multiprofissional. Quando a gente fala de analgosedação, a gente tem que pensar também em capacitar meu profissional de enfermagem para fazer uma avaliação adequada, tanto da analgesia, quanto da sedação, quanto do delírio. Quando a gente fala de estratégias-alvo de sedação, se eu não tiver uma equipe multiprofissional preparada para saber avaliar o RAS desse paciente, de que me adianta eu fazer falar em estratégia de sedação? Né? Às vezes eu penso muito no nome do medicamento, mas quando a gente fala em sedação, em analgosedação, a gente sabe que não é o nome do medicamento que é o mais importante. Quando a gente fala de monitorização, quando a gente fala de estratégias, a gente sabe que isso é mais importante, causa mais impacto do que o medicamento A, B ou C na maioria das vezes. Então, a gente precisa sim capacitar nossas equipes, né? Isso é muito, muito importante. Outra questão muito importante, então, a presença, sim, do farmacêutico clínico, a presença do fluxo de comunicação adequada. Muitas vezes a gente pega ou o prontuário eletrônico ou o folhão da terapia intensiva e a gente vê escalas de analgesia sendo feitas de 2 em 2 horas, de 4 em 4 horas, mas quando a gente vai olhar, tem lá escala de dor 7, 8, 6. Quando a gente vai ver a correlação deste número com uma intervenção, a gente não consegue ver. Isso significa o quê? Que é um número por si só, que ele não representa nada. Então, quando a gente fala de gestão da dor dentro da terapia intensiva, eu falo também de um fluxo de comunicação efetiva. Eu falo que se a enfermagem aplica uma escala de avaliação, isso determina o quê? Uma intervenção do médico, que pode ter aí a colaboração da farmácia clínica nesse contexto, presença de protocolos e a reavaliação da dor. Então, quem trabalha em hospitais, por exemplo, que tem Joint Commission, um dos protocolos obrigatórios da Joint Commission é o protocolo de dor. Né? E quando a gente vê alguns trabalhos de boas práticas em gestão da dor, a gente sabe que essa dor, após uma intervenção, ela tem que ser reavaliada em até 30 minutos. E grande parte dos nossos casos, a gente acaba esquecendo de reavaliar. Então, isso são fatores muito importantes e que têm impacto na gestão aí da analgosedação no nosso dia a dia da terapia intensiva. Como foi bem falado, a gente passou aí por momentos muito críticos e essa questão da analgesia e sedação, até como todo o dia a dia da nossa terapia intensiva, né, foi amplamente discutido na mídia, no público, com o público leigo. Então, aqui são diversas reportagens aí falando de desabastecimento, de kits de intubação, que foram aí dificultadores quando a gente fala de gestão de protocolos de dor.
Somado a isso, a gente teve, com essa escassez de recursos, a Anvisa permitiu a importação desses medicamentos, e essas são bulas reais que recebemos em muitos dos nossos serviços. Então, vejam que nós tínhamos um grande número de pacientes entubados, nós tínhamos uma grande quantidade de leitos de UTI no Brasil que foram abertos e nós não tínhamos intensivistas em todos esses locais, ou seja, nós não tínhamos profissionais que estavam acostumados a manejar analgosedação no seu dia a dia. Quanto mais profissionais que manejassem esse paciente tão grave como a gente manejou ao longo aí desses 2 anos, muitos desconheciam esse manejo da analgosedação de forma profunda, e aí a gente recebia esse tipo de medicação, né, com bulas em chinês, que isso só dificultaria e aumenta o risco de eventos adversos, enfim, que a gente sabe aí o impacto assistencial que isso pode ter. Só para a gente fazer uma analogia do quanto que a gente utilizou de sedação nos últimos 2 anos. Então, esse é um dado de hoje, do Johns Hopkins, dados brasileiros, que hoje a gente está com aproximadamente 30 milhões de casos de Covid no Brasil. Tá? Desses 30 milhões, então, quando a gente vai ver, e esse também são dados do site UTIs Brasileiras, que eu puxei hoje, e com dados até ontem, da avaliação aí de 2 anos, né, de hospitais que tenham o EpiMed, tanto públicos quanto privados, aí é o nosso maior banco de dados que a gente tem de UTIs, a gente tem o quê? 49% desses pacientes que internaram em UTI, eles necessitaram de ventilação mecânica. Então, fazendo uma conta simples, a gente pensa que desses 30 milhões de pacientes com Covid, aproximadamente 5% necessitam de UTI. Então, nestes 2 anos, aproximadamente 1,5 milhão de pacientes necessitaram de um leito de UTI. Quando a gente pensa que aproximadamente 50% desses pacientes necessitaram de ventilação mecânica, a gente está falando de 750 mil pacientes só de Covid que utilizaram sedativos nesses últimos 2 anos. Ou seja, a gente teve aí uma carga muito grande aí de pacientes utilizando analgésicos, sedativos e bloqueadores neuromusculares na nossa prática da terapia intensiva. Quando a gente avalia o pré-Covid, aqui são 2 trabalhos clássicos de avaliação de alvos de sedação, é o trabalho do Kaplan e o trabalho do Olson, mostrando que a gente atinge o alvo de sedação que nós determinamos em muito poucos pacientes. Então, vejam que a maior parte das vezes nós sedamos demais os nossos pacientes. Então, o trabalho do Kaplan mostra que em 54% dos pacientes, eles receberam sedação excessiva. Vejam que o Olson mostrou que 70% dos pacientes receberam sedação excessiva. Ou seja, quando foi falado que, né, a gente precisa aí, nós precisamos voltar a evoluir, vejam que a gente aqui nos anos 2000, a gente estava precisando muito evoluir em práticas de sedação, e que só se agravou com a questão do Covid. Então, é hora de parar, de repensar o que são as boas práticas de analgosedação. E aí, por que falar em analgosedação? Porque aí a gente reforça o conceito da analgesia em primeiro lugar. Então, sempre praticar analgesia antes da sedação. Porque a gente sabe, quando a gente faz a analgesia adequada, a gente diminui o número de sedativos e muitas vezes até a gente deixa de utilizar sedativos. Esse é um survey que a gente publicou na RBTI, então nós convidamos intensivistas através da MIBNET para ver suas práticas de analgosedação e delírio. Isso foi publicado no ano de 2018, ou seja, pré-pandemia. Vejam que nós tivemos 410 respondedores que falaram para a gente que 59% das suas unidades, elas tinham um protocolo de analgosedação. Mas vejam que, mesmo nesse survey, onde a gente sabe que esses dados são superestimados, porque quem responde esse survey é porque gosta do tema, que está estimulado a essas boas práticas, então tende a ser superestimado esses resultados. A gente avaliava a dor mais de 2 vezes ao dia
só em 36% dessas UTIs, esses respondedores. Ou seja, a maior parte das vezes, a gente avaliava muito pouco a analgesia dentro da terapia, assim como a sedação. Metade dos serviços só avaliava a sedação 2 vezes por dia, tá? Até 2 vezes por dia. E a gente sabe que, do ponto de vista prático, a gente vê muitas UTIs que só avaliam na hora ali da evolução do médico uma vez ao dia ou em 2 plantões, tá? Então, a gente precisa realmente resgatar muita coisa em relação a essa questão. O que mudou com a Covid-19? A gente teve aí, como eu já falei, um aumento aí do case mix desses pacientes de UTI, um altíssimo número de pacientes em ventilação mecânica. A gente teve aquela fase que tinham pacientes muito difíceis de sedar, muito difíceis de ventilar, onde a gente teve que abrir mão aí de estratégias de combinação de sedativos, que muitas vezes a gente nunca tinha feito do nosso ponto de vista prático. Mas a gente tem que pensar o seguinte, tem 4 coisas, quando a gente fala de analgosedação, que a gente precisa ter em mente. Então, em primeiro lugar, analgesia em primeiro lugar. O segundo ponto, a questão dos protocolos. Então, ter protocolos de analgosedação, ele está relacionado a melhores desfechos. E aqui eu faço uma crítica quando a gente fala de protocolos. Quando a gente desenha um protocolo, não é simplesmente fazer um copy-cole do hospital que você acha legal, bacana, enfim. Você precisa conhecer a realidade do teu paciente. Que UTI você está? Eu estou numa UTI de neurocríticos, eu estou numa UTI de queimados, eu estou numa UTI de pacientes oncológicos que já faziam uso domiciliar aí de altas doses de opioides, por exemplo. Eu estou numa UTI de transplante hepático. Quem é o meu paciente? Quando eu vou desenhar um protocolo, eu tenho que entender quem é o meu perfil. E eu vou ajustar isso à minha realidade. Isso é fundamental. Eu tenho que monitorizar esse paciente, eu tenho que aplicar escalas validadas de avaliação, tanto de analgesia, quanto de sedação, quanto de delírio. E eu tenho que pensar em adotar estratégias, tanto de analgesia, quanto de sedação. Então, estratégias para desmame da sedação, estratégias de analgesia são fundamentais e esses 4 pilares são fundamentais para a gente manejar a analgosedação no nosso dia a dia. A gente tem inúmeras publicações na literatura mostrando o impacto da gestão da analgosedação no desfecho desses pacientes. Quando a gente fala de delírio, quando a gente fala de disfunção cognitiva, quando a gente fala de tempo de internação, quando a gente fala de mortalidade, a gente tem inúmeros trabalhos mostrando desfechos relacionados a essa questão. E essa é uma revisão do New England que eu gosto bastante, que foi publicada em 2014. Vejam essa grande engrenagem que a gente tem quando a gente fala de dor, de delírio e de agitação. Vejam como esse mecanismo é complexo, como coisas do nosso dia a dia, rotinas do nosso dia a dia da terapia intensiva provocam dor nos pacientes. Então, a questão da coleta de exames, a questão da manipulação do leito, a questão de realizar fisioterapia, quanto que coisas do nosso dia a dia, ações do nosso dia a dia nos pacientes podem provocar dor e que a gente banaliza. Então, isso a gente precisa ter em mente. E a dor, ela está relacionada a delírio relacionado à agitação. Então, a gente precisa lembrar desta grande engrenagem. E precisa lembrar também o quê? Tem fatores que já vêm intrínsecos do paciente, mas grande parte destas condições nós podemos intervir. Nós não podemos intervir na idade, nós não podemos intervir nas comorbidades, mas a gente pode intervir no manejo das drogas, na mobilização precoce, no respeito ao ciclo sono-vigília. Então, a gente tem muito a trabalhar em várias condições do nosso dia a dia. Falando especificamente de avaliação, e aí falando um pouquinho de cada um dos 3 tópicos, então a gente sabe, e não é do guideline de 2018, a gente sabe desde o guidelines passados, a importância de avaliação da dor de forma sistemática, e aqui um ponto de atenção é,
A gente faz a avaliação da dor, não o ideal, mas a gente faz naquele paciente que interage com o examinador. E naquele paciente que não interage adequadamente com o examinador? Muitas vezes a gente banaliza e não aplica ou BPS, ou CIPOT, escalas validadas. Então, isso é muito importante. Quantas vezes esse paciente desacopla da ventilação mecânica, eu vou lá e mando fazer um midazolam, que não tem efeito analgésico. E eu esqueço de avaliar a principal causa, que é a dor. Então, isso é muito importante. Então, a aplicação sistemática, capacitar a minha equipe assistencial, a minha equipe beira-leito, né, quem está lá na ponta, o enfermeiro, a aplicar o BPS é fundamental quando a gente fala de manejo da analgesia. Então, tanto o BPS quanto o CIPOT, o que eles levam em consideração? Expressão facial, movimentações corporais e adaptação à ventilação mecânica, tá? São escalas fáceis de serem aplicadas e que devem ser utilizadas de forma sistemática. Nesse momento que teve da pandemia, até a AMIB, junto com outras sociedades, a Sociedade de Anestésio, outras sociedades, a gente fez alguns documentos até com algumas sugestões de avaliações de frequência de avaliação da dor, de avaliação de analgesia, de delírio. Tão importante e aqui eu trouxe, então, frequência de avaliação da dor, o que é o ideal? Então, que seja feito a cada 2 a 4 horas. Qual é o nosso alvo? Nosso alvo é ter um BPS menor do que 3 pontos. Então, eu tenho que garantir, se eu tenho um BPS acima desse valor, eu tenho que ter uma intervenção associada. E aqui, mais uma vez, eu reforço o fluxo de comunicação, da comunicação multiprofissional, para a gente garantir a avaliação, uma conduta em cima deste número que a gente avalia e a reavaliação. Então, isso é muito importante. E quando a gente fala de dor, a gente hoje já está falando também de estratégias não farmacológicas. Então, hoje já tem trabalhos realmente levando em consideração aí estratégias não farmacológicas, como musicoterapia, presença da terapia ocupacional, presença aí de outras estratégias para a gestão da dor. Claro que nós sabemos que nós temos aí grupos de pacientes que essas escalas ainda nós não temos validação. Então, pacientes com alterações cognitivas, os pacientes queimados, os pacientes neurocríticos, a gente ainda não tem essas escalas de forma validadas para esse grupo de pacientes. No entanto, hoje a gente já tem trabalhos na literatura mostrando a utilização dessas escalas mesmo nesse número de pacientes. Então, mesmo não sendo escalas validadas para esses grupos, sim, se estimula, é possível de se utilizar e deve ser utilizado. Outra questão importante é a avaliação do delírio. Então, a gente sabe que se dor é um problema a ser trabalhado, delírio mais ainda. Delírio nós temos aí um caminho maior ainda a percorrer na sua avaliação. Muitas pessoas acham que avaliar KNSU dá muito trabalho. E aí a gente tem até um trabalho na literatura mostrando quanto tempo se demora para fazer o KNSU da maioria dos pacientes, né? Então, o tempo médio de aplicação do KNSU é de 2 minutos apenas. Ou seja, se você está com 10 pacientes no seu plantão, em 20 minutos você avalia para delírio todos os pacientes do seu plantão. E pensando aí nos últimos trabalhos, nas últimas revisões sistemáticas, a gente tem aí uma prevalência de delírio em torno de 30% dentro das nossas UTIs. Pensando que, então aqui eu acho que vale a pena uma autocrítica, né, a todos nós, uma reflexão. Será que a cada 10 pacientes que nós vimos hoje, né, no nosso plantão, na nossa UTI hoje, nós fizemos diagnóstico de delírio em 3 desses pacientes? Será que a gente está fazendo avaliação de forma sistemática de delírio? Lembrando que, na definição do delírio, o delírio tem um curso flutuante. Então, isso dificulta seu diagnóstico. Por quê? Você pode aplicar o KNSU no momento que ele não está em delírio. Então, aqui a importância de você avaliar mais de uma vez ao dia. Se esse paciente teve uma alteração do estado neurológico,
teve uma alteração nas últimas 24 horas ou durante o seu plantão, um caso de agitação, um caso de alteração aí do basal dele, do estado neurológico basal desse paciente, vale a pena a gente aplicar. Outra questão importante, né, até foi falado na apresentação do paper, a questão de avaliar o delírio pela avaliação clínica normal. E nós sabemos que a não utilização de ferramentas validadas por médicos não psiquiatras, e tem um trabalho sobre isso, a taxa de erro no diagnóstico de delírio é em torno de 67%. Tá? Então, se nós que não somos psiquiatras não aplicarmos o CANSU ou o ICD-SC para avaliar delírio, a nossa chance, só por uma avaliação clínica, é de errar em aproximadamente aí 67%. Então, sim, a gente precisa aplicar uma ferramenta validada para avaliação do delírio. E a avaliação da sedação? Então, a avaliação da sedação, muita gente acaba falando de índice bioespectral, de eletroencefalo, eu não tenho no meu serviço, lembrando que o que nós temos em guideline é ferramentas primárias de avaliação da sedação, elas devem ser feitas pelas escalas de sedação. E o que nós temos de escalas validadas hoje, as escalas recomendadas, na verdade, pelos guidelines, são as escalas de Haas e de SAS. Então, a recomendação é que se reavalie essa sedação, nós deixamos essa frequência de avaliação a cada 2 a 4 horas no nosso documento de delírio da AMIB, junto com a SBA e outras especialidades, mas aqui o importante é reavaliação de forma sistemática, com alvo de Haas de -2 a 0, de -2 a +1. Então, é importante que grande parte dos nossos pacientes, e aí a quase totalidade dos nossos pacientes, a gente tem que ter em mente que eles podem permanecer na UTI com sedação superficial. Né? Quando a gente fala de sedação profunda, hoje a gente tem pouquíssimas indicações de sedação profunda dentro da terapia intensiva. A gente tem o quê? A hipertensão intracraniana não controlada, o estado de mal epilético, ou então aquela síndrome de desconforto respiratório agudo que está precisando de altos parâmetros ventilatórios. Basicamente, nós temos essas 3 condições. Fora dessas condições, os pacientes eles podem ficar em sedação superficial. E manter a sedação superficial destes pacientes desde o momento inicial, desde as primeiras 24 horas de sedação, ele está relacionado ao desfecho destes pacientes. Então, isso é muito importante. Uma questão importante também, principalmente nesses pacientes, a gente viu isso muito na época do Covid, as pessoas utilizarem aí somente a relação PF para indicar sedação, para indicar bloqueador neuromuscular. E a gente sabe que muitos desses pacientes, eles ficaram com aqueles pulmões fibróticos, eles ficaram aí com uma relação PF mais baixa por um longo período, isso não necessariamente justificaria que ele ficasse bloqueado por mais tempo. Então, isso foi um aprendizado que a gente teve ao longo do tempo desse manejo da COVID. E quando a gente fala de escolha do sedativo, então, o que a gente sabe por guideline? A gente sabe que, quando a gente vê no capítulo do guideline americano, ele fala o seguinte: primeiro, quando a gente pensa, vou ter lá o sedativo de escolha, ele não tem o nome de sedativo de escolha. Quando a gente vê a seção de escolha do sedativo, ele fala que a preferência de sedação, ela deve ser por medicações não benzodiazepínicas. Então, isso a gente sabe, isso está bem determinado, né? E a gente sabe que está descrito ali o trabalho clássico do CRES, né? Do despertar diário. A gente sabe do trabalho do Kollef de 1998, da sedação intermitente, os trabalhos de sedação-alvo. Qualquer uma das 3 estratégias de sedação que você utilizar está relacionada a melhores desfechos. Então, mais do que o nome do sedativo, a gente precisa pensar em quê? Utilizar uma escala de avaliação de dor, de sedação e de delírio, e eu preciso adotar estratégias de sedação
Então, ou sedação alva, ou sedação intermitente, ou despertar diário, qualquer uma das 3 estratégias que seu serviço esteja mais habituado ou que se utilize, ele está relacionado a melhores desfechos do paciente. E hoje a gente sabe que eu não tenho evidência na literatura de superioridade de uma estratégia sobre a outra. Esse é um trabalho publicado no Intensive Care alguns anos atrás, há 5, 6 anos atrás, mostrando que o conceito ICASH, ele mostra para a gente o quê? Desde o momento que esse paciente chega para a gente precisa pensar o quê? Implementar de forma precoce nos nossos pacientes estratégias. Então, o que eu quero para esse paciente que precisa de sedação? Eu preciso de um paciente calmo, confortável, cooperativo, comunicativo. Eu vou adotar estratégias para analgesia em primeiro lugar, estratégias de sedação para eu minimizar tanto a quantidade de sedativos quanto o tempo de sedativos. Eu vou utilizar estratégias multimodais, tanto de analgésicos quanto de sedativos. Eu vou mobilizar precoce esse paciente do leito, eu vou ter estratégias de promoção do sono, o envolvimento do paciente e da família no centro do cuidado. A gente sabe o quanto que a Covid impactou essa questão da família, né? Então, hoje, grande parte das nossas UTIs ainda não voltou no que nós tínhamos pré-Covid, quando a gente fala de família dentro da UTI. Então, pré-Covid, a família, grande parte dos nossos serviços, a família fazia parte já do nosso dia a dia da terapia intensiva. E, de repente, essa relação ela foi quebrada, né? Nós tiramos a família de dentro da UTI e agora, gradativamente, isso está voltando. E nós temos que trazer isso para o nosso cuidado. Falando dos protocolos, aqui só reforçando, já trabalhos mostrando a importância de protocolos com redução do tempo de ventilação, de internação, menor ocorrência de pneumonia associada à ventilação mecânica. E aí, falando um pouquinho de cada uma das drogas, então aqui só algumas pinceladas rápidas, porque eu acho que esse não é o nosso foco principal da aula, mas pensando algumas questões importantes. Quando a gente fala de sedativos, quando a gente fala de Propofol, que é um sedativo amplamente utilizado. Alguns pontos importantes. Propofol não dá analgesia. Propofol é um lipídio, então cada ml de Propofol a gente tem 1,1 caloria. A gente tem que lembrar do quê? Da síndrome de infusão do Propofol. Então, quando a gente usa Propofol, a gente tem que lembrar na dose do Propofol, doses acima de 4 a 5 miligramas por quilo por hora, elas estão relacionadas ao aumento do risco de síndrome de infusão do Propofol. O que a gente viveu também nessa época de Covid, né? Nós recebemos, com essa falta de sedativos, nós recebemos Propofol cada dia de uma marca diferente, e a gente sabe aí da qualidade desses medicamentos, que infelizmente a gente não pode garantir qualidade de todos. E muitas vezes a gente tinha que usar doses muito elevadas desses medicamentos para fazer uma sedação adequada dos pacientes. Então, lembrar disso do Propofol, lembrar que como ele é um lipídio, ele pode estar relacionado à hipertrigliceridemia e consequente pancreatite. Então, é importante, se você usar o Propofol por um tempo mais prolongado, atentar-se às enzimas hepáticas, à dosagem de triglicérides, isso é importante. Assim como com o midazolam, a gente sabe de toda essa correlação do midazolam com a questão do delírio. Hoje, quando a gente fala de delírio, a gente não só está falando de desfecho a curto prazo, mas cada vez mais se tem utilizado, se tem avaliado o pós-UTI, e a gente sabe que estes pacientes que têm delírio, a gente tem maior risco, maior chance desses pacientes evoluírem com declínios cognitivos. Então, isso é importante a gente também parar de pensar só na nossa caixinha da UTI, mas pensar no pós também, né? E lembrar que midazolam não tem efeito analgésico, isso é importante. E aí você fala assim, e se eu não tenho nada na minha UTI, a não ser midazolam
e um opioide para sedar esses pacientes. A gente tem esse trabalho do Intensive Care também mostrando que se eu não tenho outra, se eu quero usar, se eu não tenho outra estratégia, eu tenho que usar benzodiazepínico. Se a gente utilizar contínuo versus intermitente, a utilização de forma intermitente está relacionado a melhores desfechos também. Tá? Lembrando aqui o estudo clássico do Salu, publicado no Critical Care de 2010, mostrando que o midazolam ele teve um fator de risco relacionado a delírio, isso mostrado por outros estudos também. A desmedetomidina, que a gente cada vez vem ampliando mais o escopo de utilização, uma droga segura, tem efeito sedativo e analgésico, mas a gente sabe que ele não tem um alto poder sedativo. O que é importante lembrar é uma medicação que ela não produz depressão respiratória, então, importante em determinados grupos de pacientes, cuidado com alguns efeitos colaterais, e aí principalmente bradicardias, que é o que a gente acaba mais vendo. Então, a gente sabe que a desmedetomidina ela pode reduzir em até 25% a frequência cardíaca basal dos pacientes, mas a grande parte deles de forma assintomática. E aqui eu trouxe um estudo que era muito esperado, né, por todos nós, um estudo publicado no New England, em que a gente pensava, todo mundo já achava que agora sim teremos aí o grande trial de desmedetomidina. E eu vou me ater um pouco mais a esse estudo para mostrar para vocês que práticas de analgesia e de sedação, elas precisam de evolução, não só aqui no nosso contexto Brasil, mas no mundo como um todo. Vejam que esse estudo ele foi feito muito antes de Covid. Então, de 2013 a 2018, 74 UTIs de 8 países, incluindo Austrália, incluindo Itália, Nova Zelândia, enfim. Você incluía pacientes em ventilação mecânica, então a gente teve aí um grupo que recebia a desmedetomidina versus um grupo que receberia o esquema usual de sedativos. Bom, qual que era a questão desse estudo? É que o clínico ele tinha liberalidade para determinar qual era o alvo de sedação para esse paciente e que se não atingisse o alvo de RAS que ele desejasse, mesmo no grupo desmedetomidina, ele poderia associar outras medicações, como propofol, quanto midazolam. E aqui vem a grande questão, né? O que nos chama a atenção nesse estudo. Vejam que, quando a gente fala de RAS para uma sedação leve, de -2 a +1, vejam que em ambos os grupos, apenas 30% dos pacientes, tanto no grupo DEX quanto no grupo Usual Care, eles estavam só 30% em sedação superficial. Quando a gente vê ao longo dos dias, vejam que aqui no terceiro dia, quando a gente vê o grupo desmedetomidina, só 60% estava em sedação superficial. Os outros 40% estavam em sedação profunda. Isso permaneceu por 2 semanas do estudo. E aí, quando a gente desmembra esses dados e vê quais medicamentos foram utilizados, mesmo no grupo desmedetomidina, grande parte desses pacientes tomou propofol, tomou midazolam, tomou fentanil associado. Então, vejam que práticas de avaliação de sedação, desse olhar clínico para a estratégia de sedação, para monitorização, para entender que esses pacientes não precisam ficar sedados profundamente, eles precisam ser melhorados no mundo como um todo. E olha que coisa mais interessante, quando a gente vê o uso de bloqueador neuromuscular, 35% de ambos os grupos utilizaram bloqueador neuromuscular, e por mais de 2 dias, quase 14% dos pacientes. Então, os dados do estudo aqui não mostrou diferença, quando a gente vê desfecho desses pacientes, a gente não teve diferença em ambos os grupos, tá? Quando a gente fala de ketamina, então, foi uma droga que a gente usava pouco. Quem trabalha com neurointensivismo sabe que a gente tinha ali
uma grande celeuma em relação à ketamina em neurocrítico, e de 2013 para cá, várias meta-análises sendo publicadas mostrando que a gente podia usar ketamina em paciente neurocrítico, que ele não aumentava a hipertensão intracraniana, mas com a pandemia, com a falta de sedativos, com a falta de analgésicos, ele entrou mais no nosso arsenal, e a gente começou a ter um pouco mais de experiência na utilização da ketamina. Só lembrando que um dos principais efeitos colaterais de ketamina, então, é a alucinação, né? Então, parte desses pacientes que utilizam ketamina, eles acabam tendo alucinação. E os opioides, lembrando que, quando a gente fala de opioides, lembrar sempre de metabolização hepática, uma atenção especial à morfina nesses pacientes com insuficiência renal, a questão da gastroparesia e do ilho paralítico, principalmente aí com uso prolongado, lembrando que nem todos os opioides eles são iguais, e aí a gente precisa se atentar, principalmente quando a gente fala do desmame desses opioides, quando eu penso em utilizar opioides de meia-vida contexto sensitiva menores, eu tenho que pensar em estratégias de analgesia intermitente antes da retirada desses opioides. Por quê? Porque senão, se eu desligo drogas de meia-vida curta, o que vai acontecer? Esse paciente ele vai desacoplar por dor. Então, muitas vezes, aí o que acaba acontecendo? Muitas vezes a gente volta o opioide ou volta um benzodiazepínico, por exemplo, então a gente acaba retrocedendo. Então, são coisas importantes para a gente pensar no nosso dia a dia. Então, aqui, algumas questões importantes, né, quando a gente fala aí dos opioides, principalmente relacionado à meia-vida deles, tá? Aqui, eu também trouxe um material desse documento da MIB, quando a gente fala de alternativas. Aqui é só para contextualizar, nessa falta que a gente teve de sedativos, de analgésicos, outras drogas, né, a gente precisou estudar e a gente precisou incorporar no nosso arsenal. Então, principalmente aí, por exemplo, então, já utilizando aí que a gente já utilizava em dores crônicas, a gabapentina, pregabalina, sendo utilizado aí de forma mais sistemática. Os antipsicóticos, lembrando que antipsicótico, eles não têm indicação de forma profilática nos pacientes, e, infelizmente, a gente tem visto alguns geriatras, principalmente, utilizando para idosos antipsicóticos de forma preventiva para delírio em UTI. E a gente não tem evidência na literatura para isso, né? E aí nossa crise de medicamentos foi tão grave que a gente precisou, que tiveram serviços que tiveram que utilizar anestésicos inalatórios no dia a dia da terapia intensiva. E só lembrando que bloqueador neuromuscular, ele tem suas indicações específicas, então a gente tem que lembrar que pré-pandemia a gente utilizava em casos muito selecionados, e agora o que a gente tem visto, né? O paciente desacopla um pouquinho da ventilação, o pessoal já carrega no bloqueador neuromuscular de novo. Então lembrar que cuidado, antes de pensar num bloqueador neuromuscular, a gente tem que pensar, eu estou fazendo uma gestão da analgsedação de uma forma adequada para esses pacientes, né? E não é sair bloqueando todos esses pacientes. E se eu introduzir bloqueador neuromuscular nesses pacientes, eu tenho que lembrar de quê? De fazer a monitorização clínica, né? Desse bloqueador neuromuscular, e a gente garantir também o menor tempo de utilização possível. Então, lembrar de reavaliar sistematicamente, não utilizar só baseado em relação PF. Aqui eu trouxe só uma provocação, e aqui é o desenho, né, do gordo e o magro, mostrando que, às vezes a gente fala tanto, né, de dispositivos, eu não tenho uma bomba da marca XYZ, eu não tenho bis. O que a gente precisa muitas vezes é fazer o básico da terapia intensiva. Quando a gente fala de analgsedação, se eu falo, eu vou dar quanto de propofol para o meu paciente? Eu vou dar 10 ml hora. Será que estes dois pacientes, eu estou dando a mesma coisa? Então, quando eu falo 10 ml hora para um paciente de UTI,
não quer dizer nada, né? Então, vamos nos policiar para a gente começar a pensar o que eu quero de propofol para esse paciente. Eu quero 1 miligrama por quilo por hora, e aí eu vou ter o quê? Velocidades diferentes entre esses 2 pacientes. Então, quando a gente fala de oversedation, que é o que a gente faz mais, infelizmente, na terapia intensiva, a gente tem que pensar que fazendo coisas simples do nosso dia a dia, que não tem custo nenhum, podem modificar esse curso. Outra questão importante que veio com a Covid, né, é que a gente precisava fazer o uso racional desses sedativos. Quantas das nossas bombas, por exemplo, estavam descalibradas? Então, é lembrar também da gente ter de ter esse racional para a gente pensar em manutenções preventivas, corretivas, que às vezes fogem do escopo nosso, né, da assistência, mas que tem que ser envolvida quando a gente fala de gestão de analgsedação. Então, para a gente finalizar, eu volto naquelas 4 mensagens de analgesia em primeiro lugar, protocolos, monitorização, a necessidade de estratégias de sedação e, principalmente, o envolvimento da equipe multidisciplinar nessa gestão da analgsedação. Bom, então, queria agradecer mais uma vez ao Álvaro pelo convite, é um grande prazer estar com vocês. Muito bom, Vi. Muito obrigado. Ótima a tua apresentação. Acho que a gente viu aí uma revisão em 50 minutos, que se tivesse 3 horas para você falar, você teria bastante assunto ainda para poder comentar. Mas acho assim de que você enfatizou muito a necessidade da avaliação clínica sempre, antes de começar a analgesia e sedação na UTI. Primeiro, a analgesia, a importância da monitorização, das escalas, escala clínica, e isso é preciso daí de estar na beira do leito, de estar avaliando o doente sistematicamente. Esse doente flutua muito, ele muda muito ao longo do tempo e as suas necessidades, consequentemente, também mudam muito rapidamente. Fez uma revisão das drogas, a tendência é de que não há uma droga melhor que a outra, mas usar menos benzodiazepínico acho que tem sido uma tendência. Conhecer os efeitos principais de cada uma das drogas e personalizar e individualizar o tratamento me pareceu bastante enfatizado, e a necessidade da gente aplicar protocolos de uma forma sistemática, voltar para o básico outra vez, como já foi lembrado aqui por vários, e não é só fazer o protocolo, né, mas aplicar o protocolo de uma forma sistemática, isso que é difícil, né? Você escrever um protocolo e, eventualmente, fazer uma reunião inicial e acordar com todo mundo um determinado protocolo é muito mais fácil que fazer a aplicação de uma forma sistemática e gerenciar esse protocolo de sedação dentro da unidade de terapia intensiva para que ele seja de forma contínua aplicada para a maior parte dos doentes. Eu quero abrir para discussão, quero primeiro ouvir aí alguns 2 residentes, depois a gente ouvir os coordenadores. Alguém quer fazer alguma pergunta para a doutora Viviane? Luiz Coleto, como é que vai, Luiz? Tudo bem? E um comentário teu? Tudo Olá, bem. Boa noite. Não, primeiro eu gostaria de parabenizar, né? Nossa, muito claro realmente a apresentação, excelente. As revisões anteriores também. Bom, o que me chamou a atenção, na verdade, nas 3 etapas aí das apresentações, é realmente a questão do delírio, né? A gente acompanha, infelizmente, muitas vezes, acaba sendo algo negligenciado por vários motivos. Um deles é realmente o caráter flutuante, o fato de você não conseguir detectar naquele momento, né, da avaliação o paciente em delírio. Também o fato de que muitas vezes é um delírio hipoativo, né? A revisão ali do up-to-date até recomenda uma mudança na nomenclatura desses casos, o que torna mais difícil o diagnóstico e assim por diante. E realmente o que a gente percebe, né, que há muito campo para ser explorado, é a melhora nas medidas não farmacológicas também, né, sobre
sobre melhora do delírio e assim por diante, e um pouco o controle sobre enfim, às vezes, como foi mencionado pela doutora agora nessa última palestra, o uso inadvertido de algo que não tem evidência, que seria a estratégia farmacológica preventiva, né? Isso, na verdade, não tem evidência de apoio a isso, mas principalmente a gente insistir na medida não farmacológica, naquelas medidas já há muito tempo estabelecidas de contato familiar, a orientação do paciente, a orientação verbal, o conforto e assim por diante. Então, isso era o que eu mais gostaria de acrescentar e realmente parabenizar todos que apresentaram e que foi muito claro. Muito bom, Luiz, muito bom os teus comentários. Queria ouvir um pouquinho, então, da Viviane, ou algum comentário a respeito do delírio, Primeiro, Vi, delírio é realmente uma manifestação de uma alteração orgânica? Segundo, tem diferença em o delírio hiperativo, o delírio hipoativo? Talvez eles sejam entidades diferentes, né? Devem ser chamadas de uma forma diferente, tem tratamentos diferentes, repercussões diferentes. Eu acho... Você Desculpa, acha? pode continuar. Acho que é isso. Eu acho que o Luiz falou... Bom, obrigada, Luiz, pelas considerações. Eu acho que você falou coisas muito importantes. Quando a gente fala de delírio, a gente sim, né, está falando aí de uma disfunção. Delírio hiperativo é o delírio que dá trabalho para a gente dentro da UTI. É aquele cara que está arrancando o catéter, que está se estubando, que está causando no nosso plantão. E esse a gente faz intervenção. Qual que é o grande problema? O grande problema é o delírio hipoativo. É o velhinho que está quietinho, que não dá trabalho para ninguém. E que a gente não faz diagnóstico. Então, e a gente tem trabalhos, e aí tem vários trabalhos, principalmente, tem inúmeros trabalhos da literatura, o Sherab tem muita coisa publicada. A gente sabe que o tempo de delírio tem impacto tanto em disfunção cognitiva, quanto em mortalidade, inclusive. Né? Tem um trabalho bastante interessante comparando dias de delírio, 0 versus 1, 1 e 2, 2 e 3. E a gente vê uma curva exponencial de mortalidade com o tempo de delírio. Então, aplicar ferramentas validadas para diagnóstico, intervir precocemente é fundamental. Uma questão que tem sido estudado mais recentemente é essa questão de... hoje a gente fala, tem ou não tem delírio? E hoje já tem se questionado se todo delírio é igual. E aí tem algumas análises já sendo feitas de pegar o CANSU e dar pontuação para o CANSU, dos 4 itens do CANSU, e classificar delírio em leve, moderado ou grave. Então tem um trabalho mostrando que esse delírio com o que eles chamam de mais pontuação do KSU, você teria aí, inclusive, impacto em declínio cognitivo maior se ele tivesse mais pontuação do KSU, tá? Isso ainda não é habitualmente, isso tem aí 1 ou 2 trabalhos pontuando e classificando esse delírio, mas já existe aí uma linha de tendência de que todo delírio não é igual. E quando a gente fala, principalmente, quando a gente fala de medicação, né, todo mundo quer muito a medicação, né? Não, a gente sabe, não tem a fórmula mágica, não tem a bala de prata para se falar de delírio, mas o que a gente tem hoje é principalmente em relação a controle de sintomas, o controle da agitação. E a gente não vê os antipsicóticos causando redução de tempo de delírio e muito menos de prevenção, tá? Então, o que a gente precisa é adotar medidas não farmacológicas, isso sim, a mobilização precoce é uma ferramenta que a gente precisa incorporar no nosso dia a dia, e aí lembrar que a mobilização precoce, a gente, inclusive, a gente precisa pensar naqueles pacientes intubados. Então, esse paciente intubado, ele pode sentar no leito. Então, se eu fizer uma estratégia, né, de analgosedação adequada, esse paciente pode, sim, em ventilação, a gente vê até serviços com esse paciente deambulando, tá? Então, a gente já tem essas estratégias.
O respeito ao ciclo sono-vigília, a questão do sono, inclusive, veio mais forte no último guideline, inclusive ele está no título agora do guideline já de 2018, né, da Sociedade Americana, de estratégias aí para a preservação do sono dentro da terapia. Não com indutores do sono, a gente tem alguns trabalhos, principalmente aí, tem alguns trabalhos com melatonina mais recentes, mas a gente não tem evidência de benefício, de evidência na literatura baseado nisso, mas evidências de indução do sono de quê? Redução de barulho, redução da luminosidade, a questão até de uso de máscara, de plugzinhos de ouvido, enfim, para a gente respeitar o sono dos pacientes. A gente não ficar furando esse paciente a noite inteira pedindo exame, né? O exame da rotina, fazendo às 2 da manhã, depois às 4 da manhã de novo, a gente faz às 4 raio-x, às 2 o laboratório. São coisas simples aí que a gente pode impactar no nosso dia a dia. Ótimo, acho que precisa ficar claro para todo mundo que a maior parte dos doentes que estão delirando, eles têm neuroinflamação, eles têm uma alteração orgânica, essa neuroinflamação, quanto mais tempo o doente fica em delírio, mais repercussões negativas cognitivas e de longo prazo vai causar no cérebro desse doente. E mais piques ele vai ter, mais síndrome pós-unidade de terapia intensiva. Então, uma série de prognósticos ruins. Identificar esse doente precocemente e aplicar várias estratégias, como a doutora Viviane ressaltou no eCash, acho que são importantes. A gente está mais acostumado com o ABCDEF, com o ICU Liberation, mas acho que vai tudo na mesma linha, né? Todos os dias, diminuir a sedação, tentar estubar, tirar os catéteres, colocar o doente sentado, colocar o doente para deambular, trazer a família para dentro da UTI, respeitar o ciclo sono-vigília. Enfim, acho que tem aí várias coisas. Quero ouvir mais alguém ainda dos residentes. Laisla, faz tempo que não te ouço, Laisla. Oi, doutor. Tudo bem? Tudo bem? Algum Nos veremos comentário? amanhã. Não sou o Lucas. Tá no São Lucas. Legal. Pode falar. Manda. Consegue me ver? Consigo? Perfeito. Doutor, acho que, assim como o Luiz colocou, um dos fatores que mais me chamou a atenção foi a questão do delírio mesmo. E acho que com o perfil atual da UTI que eu estou agora, só tem idosos praticamente. É uma luta diária. A gente até chegou a revisar o CAN semana passada com a doutora Luana, porque realmente é subdiagnosticado e a gente vê isso cada dia mais na nossa prática clínica, né? Então, até a gente estava falando hoje de manhã da música, a televisão, a gente chamou os familiares para uma visita estendida para um paciente que a gente tem na UTI, então os familiares estão ficando com ele 2 vezes por dia, a gente sempre tenta levar para um passeio externo para ver a luz do dia, ou quando está chovendo, se tem algum cantinho mais fechadinho, também levar. Acho que isso tem contribuído bastante para a melhoria dos nossos pacientes. Legal, obrigado, Laisla. Alguém quer fazer mais algum comentário dos residentes? Alguém tinha uma pergunta para fazer? Pode falar. Álvaro, só fazer um complemento do que a Laisla falou, acho que Claro. Ela falou coisas muito importantes, a importância do envolvimento multi, né? Então, assim, para levar o paciente para fora da UTI, para trazer a família, quer dizer, a gente precisa, não é uma coisa do médico, eu preciso envolver a psicóloga, a enfermagem, a fisioterapia, e aí não é quantidade de pessoas para fazer isso, é cultural, é boa vontade, é trabalho de formiguinha, né? Então, muitas vezes as pessoas pensam, para eu mobilizar do leito, eu preciso ter um dimensionamento de pessoas que é fora da RDC. Não é uma questão cultural. Então, isso que vocês estão fazendo, Laisla, é super importante. Aí você vai contaminando positivamente, né, outras pessoas que vêm fazendo isso e o resultado, acho que isso é super importante. Parabéns, viu? Valeu, obrigado. Alguma pergunta para a doutora Viviane?
Então, eu queria ouvir um pouquinho os coordenadores. Quem é que quer fazer algum comentário? Oi, doutor. Oi, Pozo. Tudo bem, Pozo? Tudo bem. Posso E falar? daí? Claro, manda brasa. Legal. Eu queria agradecer a doutora Viviane, foi excelente a apresentação. Enquanto ela ia apresentando a aula, eu ia vendo muita coisa da UTI, muitas coisas agradáveis, outras coisas nem tanto. E sentindo que, depois que terminou a aula, o resumo que ela mostrou dos pontos-chave, eu vejo que, eu acho que o mais importante, o sentimento que eu tenho, é o envolvimento multidisciplinar. Porque, veja, as ferramentas que elas existem os protocolos de sedação, a gente sabe que existe, a gente tem na nossa cabeça isso aí, mas normalmente fica isso aí na cabeça do coordenador, do intensivista, ou de um ou outro mais colaborador ali, que acaba não passando isso aí para o resto da equipe multidisciplinar. Então, existe a ferramenta, o pessoal anota lá os valores, as intervenções são feitas aleatoriamente quando você não está, ou quando não está esse outro colaborador que entende do assunto. E daí você entende que quando você... Por que acontece tanto problema quando você sai da UTI? Daí você, né, não está 24 horas e daí aquela informação se perde. Então, existe uma iniciativa que é a ferramenta, que é o protocolo, ele está ali. No entanto, nem todo mundo sabe usar, nem todo mundo sabe praticar ação em cima daquela ferramenta. Então, eu acho que esse trabalho de formiguinha que a doutora comentou agora, eu acho que isso aí é fundamental, senão a gente não traz um resultado positivo. Então, acho que, no meu modo de ver, eu acho que essa é uma coisa mais importante aí da aula. Obrigado, doutora. Foi excelente. Acho que é uma preocupação diária, né, de você fazer as coisas acontecerem, né? Essa história de protocolo, ela tem um primeiro óbice, que é você construir o protocolo, tem o segundo, que é você disseminar o protocolo, mas a mais difícil é você fazer com que o protocolo seja aplicado de uma forma sistemática, sem deixar a peteca cair, 24 horas por dia, 7 dias por semana, de uma forma sistemática. E é preciso gerenciar o protocolo, né? Aquela história, né? Todo mundo, muitas UTIs têm protocolos, mas muito poucas UTIs gerenciam os seus protocolos, né? E às vezes, né, Álvaro, as pessoas não sabem nem para que está ali o protocolo, né? É o protocolo, não se sentem, não são empoderadas, não fazem parte daquilo, né? Então, quando você for desenhar um protocolo, envolver as pessoas da ponta, envolver quem está lá no dia a dia, acho que você empodera as pessoas, e aí elas fazem parte. Então, se ela não cumpre, fala, opa, peraí, eu não estou cumprindo o que eu ajudei a construir. Então, acho que aí você dá uma responsabilidadezinha para ela que depois você pode cobrar mais, né? Me diga uma coisa, Vi, eu acho que a droga ou a prescrição que a gente mais faz na unidade de terapia intensiva, acho que é volume. Mas acho que depois é analgésico e sedativo, né? Sim. E acho que o terceiro deve ser antibiótico. Antibiótico, acho que é. São coisas que a gente não pode... são inescapáveis. A gente, obviamente, tem que gerenciar esses todos. Muito bem, estamos chegando no final. Alguém quer fazer algum outro comentário antes da doutora Mirella fechar aí? Carol... Oi, doutora, boa noite, é a Fer. Quem? Oi, é a Fer. Oi, Fer, tudo bem? Tudo Claro. bem, boa noite, doutor. Oi, Vivi, tudo bem? Então, eu acho que muito naquela linha do que o Danilo e a doutora Mirella comentaram, assim, antes da aula, né? Acho que a gente vinha conseguindo progredir algumas coisas em relação à analgosedação, essa cultura, e mudar um pouco, e o Covid soterrou isso de uma maneira bem importante, assim. A gente chega muitas vezes de manhã, acaba vendo o pessoal sedando muito mais, bloqueador em pacientes que realmente não têm indicação alguma, né, como muleta, e da falta, às vezes, de habilidade, de conhecimento em relação às melhores práticas, né? Então, a gente retomar isso
realmente é muito importante. E a aula foi muito fantástica em relação a todas as ferramentas que, na verdade, elas só dependem da gente para serem feitas e implementadas, que estão ao nosso alcance, e elas não dependem, muitas coisas, elas não dependem de custo algum, né? E sim da gente. Então, acho que isso também é importante a gente entender, né? As escalas, protocolos, gerenciamentos, gestões, por mais que a gente possa, às vezes, né, tem coisas que a gente não muda de estrutura física, mas tem N coisas que a gente pode melhorar à beira-leito, que não envolvem esse custo, né, essa questão financeira que muitas vezes é uma dificuldade, né? Então, obrigada, Vivi, pela aula. Imagina, Fer, obrigada. Muito bem. Alguém quer fazer um último comentário? Acho que vai muito naquela... Oi? Oi, doutor, boa noite, tudo Oi, bom? Carol, tudo bem? Caroline Rossi, do INC. Tudo bem. Fala, Carol. Queria agradecer a Vivi pela aula, realmente foi muito boa. Acho que o que eu gostaria de comentar acho que se a gente senta para conversar com pessoas que têm o mínimo de conhecimento sobre um pouco de terapia intensiva, a maioria das pessoas vão saber responder que existem escalas, quais são essas escalas, para que elas servem, que é melhor que você retire a sedação cedo, mas o que a gente não vê na prática é as pessoas colocando isso para os pacientes. Eu acho que a aula da Vivi é muito importante para fazer a gente pensar, lembrar disso, relembrar o quanto é importante e que não são ferramentas difíceis e que elas vão nos ajudar no manejo do nosso paciente, e se a gente não utilizar delas, a gente vai cair em complicações, em outras coisas que vão levar a piores desfechos dos nossos pacientes. Tudo que todo mundo comentou também achei muito importante, muito pertinente. A gente realmente vem fazendo muita sedação e está sendo um trabalho bem devagarinho para poder reduzir isso e voltar ao que a gente estava antes e aí começar a evoluir novamente. Lá no meu hospital, o que eu percebo é um grande problema em relação à analgesia. Então, eu tenho um hospital de pós-operatório de neurocirurgia, cirurgia cardíaca. Então, são pacientes com potenciais de dor importante, mas são pacientes que, se eu ficar fazendo muito opioide, vão ter complicações. E a gente vê uma escala muito rápida, né, de pironamorfina. E a gente não consegue ainda fazer uma analgesia mais especializada, mais individualizada, ou o próprio descalonamento, o switch oral, ou tirar a analgesia daquele paciente que não tem nenhum critério para ter dor. Mas está lá na prescrição, simplesmente. Era isso. Obrigada. Ótimo, Carol. Acho que você falou aí vários desafios que a gente tem aí para os próximos meses. Acho que isso vai naquela vibe que a gente tem discutido de que a gente precisa voltar outra vez a fazer o gerenciamento da nossa unidade de terapia intensiva e de todos os nossos protocolos. Começa com uma gestão estratégica, como a gente conversou, voltarmos a fazer de uma forma rotineira as nossas reuniões de indicadores mensais. Então, tem várias coisas para poder a gente retomar outra vez, como isso já foi discutido anteriormente. Aí. Obrigado, Carol. Mi, comentário final, Mi? Bom, o meu comentário final é, primeiro, para estimular a todos os coordenadores, os residentes, que deixar de usar sedativo é possível. Vou dar o exemplo aqui do Hospital de Reabilitação, que lá tem uma farmacêutica muito atuante. E em fevereiro, eu pedi que ela fizesse uma curva ABC, até porque eu queria saber custo, enfim. E a minha ideia também era que a gente usava muito antibiótico, que a gente usava muita sedação, e os pacientes lá estão basicamente em desmame de ventilação mecânica, vêm de outros hospitais, e existe uma situação muito comum, é que à noite ceda para o doente dormir bem, e daí começa tudo de novo durante a manhã. Isso é uma prática generalizada, principalmente o plantonista, muitas vezes, frequentemente não intensivista, ceda todo mundo, dorme, e no dia seguinte nós começamos tudo de novo, né? E
Antibiótico não era o caso, porque já eram doentes tratados de infecções, vinham de outros hospitais, mas não houve uso de sedativo no hospital de reabilitação no mês de fevereiro. Nenhum sedativo, apenas analgesia. Nosso segundo item da curva ABC foi dipirona, e o primeiro, o que vai merecer uma análise de caso em plano de ação, foi bloqueador de bomba de próton. Foi o primeiro muito lá em cima e o segundo dipirona. Então, é possível você ter doente sem ventilação, doente que está em desmame, doente que fica uma semana. A nossa média de tempo lá foi de quase 10 dias, desmames prolongados, porque eram desmames difíceis já, que vinham de outros hospitais para a reabilitação. Mas é possível você não usar sedativo e ter doente em ventilação mecânica, né? E, assim, diante de tudo que foi dito, residentes, coordenadores, eu acho que fica bem claro que a gente tem uma oportunidade de melhoria nessa área muito grande. Acho que é um assunto que merece um plano de ação. As dificuldades são em comum aí de todas as UTIs do nosso grupo, né? E já que a gente está entrando nesse novo ciclo virtuoso, que é de fazer gestão, de voltar a olhar para os nossos indicadores, de fazer novamente nossos planos de ação, eu acho que esse é um dos protocolos que nós poderíamos fazer um plano de ação e ter um protocolo gerenciado de sedação e analgesia, né? Porque eu acho que ele é muito importante, além de ser muito importante, são muitos problemas, né? Então, tem muita prevalência e com desfechos ruins para os nossos doentes. Então, na nossa matriz ali, GUT, que a gente discutiu já anteriormente, ele é um dos itens, além da sepse, que é outro protocolo gerenciado que nós precisamos levar mais a sério. Fica aqui o desafio para todos os integrantes do nosso grupo, para mim, para os nossos coordenadores e residentes, para que a gente possa começar a olhar melhor para a sedação e analgesia. Basicamente é isso, Vivi, muito obrigada, viu? Grande prazer ver de novo você, em breve nos encontraremos pessoalmente. Muito bem, acho que, Viviane, quero te agradecer, né, a tua presença. Você viu como foi importante, né? Não só a qualidade da tua apresentação, mas como a gente procura, nesses momentos, criar mudanças significativas, né? Em que a gente também olha para dentro, vê quais são os nossos problemas, e não só a gente adquire conhecimento, mas como a gente muda atitudes de uma forma positiva para poder fazer melhor a contínua de qualidade. Quero agradecer a presença de todos. Você quer falar alguma coisinha no final, Vi? Você ligou o microfone? Eu só queria agradecer, né? É um prazer estar com vocês. Mi, só falar que eu estou num projeto também de um plano de ação para inibidor de bomba de prótons, um plano de ação correndo também. Então, acho que quando eu vi você falando, ou seja, os problemas são comuns a todos nós, né? Esse é o plano de ação que eu estou em andamento agora. E é um prazer sempre estar com vocês, viu? Estou sempre à disposição. Álvaro, Mi, muito obrigada, viu? Muito bem, obrigado a todos. Foi um prazer. Até terça-feira que vem. Até logo. Obrigado. Tchau.